Agora no Ver Mais, nós vamos com o quadro Conexão Saúde com assinatura da farmácia de manipulação A Essência. Tema de hoje, lipedema. O que é, quais os riscos e como tratar? Eu tenho o prazer de receber no estúdio a farmacêutica e empreendedora Alessandra Pandócio e a doutora Brenda Mendonça. Ela que é médica, pós-graduada em nutrologia pelo Einstein de São Paulo, com cursos em lipedemia, medicina integrativa e desbiose intestinal. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde, Gi. Um prazer estar aqui no seu programa. Que legal. O prazer é meu trazer a doutora Brenda aqui com a gente. Adoro as suas convidadas, seus convidados, Ale, porque Importante, você acaba gente. trazendo a informação junto com a fonte, com o especialista e a solução também através da suplementação. Mas vamos lá, doutora, vou começar com a doutora para a gente entender o que é o lipedema. Certo. O lipedema, ele é uma doença crônica, inflamatória e progressiva, que não tem tratamento, mas que não tem cura, mas ele tem tratamento. Perdão. E é uma doença que foi por muito tempo negligenciada, porque foi reconhecida como doença só em 2022. E é uma doença do tecido adiposo. O que é isso? Do tecido gorduroso. É aquela mulher que tem um problema na gordura, é uma gordura mais dismórfica, disfuncional, que vai gerar dor, vai cometer a qualidade de vida dessas mulheres. Sim, quer dizer, eu estava lendo, né, porque ela não é uma doença nova, no entanto foi reconhecida apenas em 2022. Mas até então, antes se confundia com celulite. Com celulite e com obesidade, porque assim, os estudos, igual eu estava conversando com a Ale anteriormente, eles começaram sobre o lipedema há poucos anos agora, mas o lipedema existe há muitos anos. Sim, e o que dá pra ver, assim? O que é um sinal de lipedema, né? Já que você estava explicando que ele é algo que tem a ver com o tecido adiposo, né? Isso, que é esse tecido gorduroso doente que a gente fala, né? Qual que é a diferença da celulite? Que a mulherada toda, quando tem celulite, fica achando, será que eu tenho celulite? Não gostamos de jeito nenhum, né? Será que é celulite? Será que é lipedema? O lipedema, ele gera uma disfuncionalidade para essas mulheres. O que diferencia? Primeiro, é uma gordura desproporcional em membros inferiores. Geralmente ocorre nessa parte de baixo. Isso, nas pernas, a mulher que tem um quadril mais largo e que quando passa a mão, quando palpa, sente umas nodulações, como se fosse, sabe aquele saco de ervilha, às vezes na geladeira, congelado? Sim. Saco de ervilha que a gente fala, e a gente pode falar casca de laranja, só que remete mais a celulite. Sim. Então a gente pensa mais em nodulações. E quando a gente pega essas mulheres, elas sentem muita dor. É uma dor desproporcional ao toque. Quando eu vou examinar uma paciente, eu pego só de encostar de leve, para eu poder ver essas nodulações, elas sentem muita dor. Olha essas só. mulheres E como é que era diagnosticado antes, né? Já que eu acho que não tem muitos especialistas nisso, né? Então não era diagnosticado. Era só celulite, tá gordinho e pronto. Exatamente. E hoje em dia, cerca de 12% das mulheres sofrem com lipedema. Nossa. Então é um tema muito relevante para a gente trazer, para o pessoal entender a diferença entre lipedema, obesidade, como a doutora estava falando. E a celulite também, que é uma outra situação, né? E porque as pessoas acabam querendo se tratar, né, Ale? Isso. Então, às vezes, vão fazer manipulado. Se automedicar. Se automedicar, pedir alguma coisa, o que você tem para celulite? Quando, na verdade, não é esse o tratamento que ela precisa, né? Então, o que é a mulherada? Os homens também acometem os homens também ou menos? É uma doença que pode acometer em homens, porém, para acometer em homens, tem que ter alguma disfunção, alguma doença de base, do GH ou do estradiol. Então, é comum mesmo em mulheres. Então, atenção, mulherada. Vamos prestar atenção aos sinais, né? Quais sinais? Né? Visivelmente, você falou ali do saco da ervilha, passar a mão e sentir dor. Mas tem mais alguma coisa que chama atenção? Tem, vou ajudar ali a mulherada. Então, uma gordura desproporcional, como a gente falou. Normalmente são mulheres que do tronco pra cima são magrinhas. São magrinhas. Sabe aquela barriguinha de tanquinho? Sei. Sentada, parece magrinha. Mas quando levanta, tem a perna desproporcionalmente, com bastante acúmulo de gordura. Não é uma textura lisa da pele dessas mulheres. Tem essas nodulações mais importantes. Dói. Elas ficam com roxos, os hematomas, com mais facilidade. E é uma doença que ela... né? com edema, com bastante inchaço, bem lembrada, Alessandra. Elas ficam inchadas ao final do dia. Essa sandália aqui, ó, que a gente tá usando, que amarra no tornozelo. A minha também. É um sonho pra elas, tá? Essa elas sainha não conseguem utilizar. Não dá. Né? Que tá usando. Porque começa amanhã, daqui a pouco vai Exatamente. inchando. Elas não têm esse privilégio quando elas não iniciam o tratamento. E outra característica, né, doutora? A questão do pé. O pé geralmente tá normal. O inchaço vem até o tornozelo, né? Bem lembrado, Ale, é um inchaço que ele chega até o tornozelo. Tem um sinalzinho que nós médicos reconhecemos, que é o sinal do manguito. Manguito, né? Que é a dobrinha, a curvatura. E o pé vai ser magrinho. Claro que,
Se essa mulher também tiver obesidade, que acomete muito nessas pacientes com lipedema, aí o pezinho já vai ser mais gordinho. Já vai ser um pouquinho... Isso. Agora, vamos lá, como é que é o tratamento daí, né? Já vai lá, né, tem que ir com a doutora, vai lá, diagnosticou o tratamento. Você falou que não tem cura, mas tem como cuidar. Tem como tratamento, exatamente. Estávamos conversando bastante sobre isso, né? Que a base do tratamento do lipedema é desinflamar essa mulher. Tá. E muito importante, né, doutora, essa questão. E a gente sempre fala aqui no programa, o corpo desinflamado. O corpo inflamado é um corpo doente. Ai, doente. Então, a gente, antes de ir para algum caso de cirurgia, a gente tem que realmente estar cuidando da nossa base. É que as pessoas também não entendem o termo corpo inflamado. Não é que o corpo está inflamado, assim, naquele sentido de inflamado, não. Isso. Apesar de que vai estar. Mas é por dentro, gente. As nossas células, elas estão pedindo socorro, né, doutora? Devido a diversas reações que vão ocorrendo, né? A gente fala que liberam citocinas inflamatórias. Tudo isso gera inflamação. Por isso que o paciente que tem o lipedema, que tem a obesidade associada, que precisa emagrecer, tem que desinflamar. Exatamente. E com isso, hoje a gente tem vários ativos para atuar na base desse tratamento. A gente estava conversando bastante. A gente tem a curcumina, tem o resveratrol, tem o ômega 3, extremamente importantes. Vitaminas e minerais que são essenciais para equilibrar o corpo, para otimizar a questão mitocondrial, né, doutora, que a gente estava falando bastante, como a coenzima Q10, que a gente já citou aqui no programa também. Então, a gente sempre traz essa base, né, da suplementação como algo auxiliar no processo, tanto do efeito anti-inflamatório, que a gente sempre frisa aqui bastante. A gente, no último programa, a gente falou da pauta, a questão da microbiota intestinal, né, o equilíbrio da microbiota intestinal, que a gente falou da saúde intestinal, é importantíssimo também como base, né, doutora, para a gente cuidar dessa questão de lipedema. Sim, tudo que a lei traz aqui é sempre muito importante. Se todo mundo seguisse a risca, né? Mas assim, é muito legal, né, trazer a importância da farmácia magistral nessa hora, e é o que a gente sempre fala aqui no quadro Conexão, né, da farmácia Essência. Com relação à causa e prevenção do lipedema, tem como, doutora? A causa do lipedema não está totalmente definida. A gente tem algumas hipóteses, algumas teorias do que desenvolveria o lipedema. Prevenção de ter a doença a gente não tem. O que a gente tem? Prevenção de piorar a doença. Tanto é que quanto antes a paciente procurar ajuda, melhor prognóstico para ela, que a gente já começa desinflamando e impede uma progressão. Porque o que não é bonito, que elas não gostam visualmente, é o aspecto deformado, essas nodulações. O que são as nodulações? São as fibroses. Sim. Então, quando a gente começa a tratar essas mulheres antes, lá no início, a gente evita novos processos fibróticos. E a gente auxilia muito isso com esses fitoterápicos, por exemplo. E assim, tem a questão da mobilidade também, né? Porque os riscos ali, as consequências, né, Ale? A parte da circulação, a mobilidade tem um monte do paciente. de outras doenças que podem vir, né? A questão do dia a dia, da qualidade de vida do paciente, né? Sim. Então, a gente sempre frisa essa questão da suplementação, ajudando no diagnóstico do consultório e personalizando. Exatamente. Então, quando a gente fala do desinflamar, como a doutora falou, eu vou puxar agora um assunto aqui do resveratrol, que a gente citou agora, e é importantíssimo. O resveratrol é uma substância muito conhecida pelo pessoal, pelo seu forte efeito antioxidante e anti-inflamatório. E quando a gente traz os ativos que são mais inovadores, que tem esses ativos, essas moléculas, só que de uma forma mais inovada, a gente consegue aumentar a biodisponibilidade do nosso corpo e fazer esse ativo agir por 24 horas nesse processo de prevenção. E é bom que assim, né, ele pode ser usado por vários motivos, né? Exatamente. Então, estamos trazendo aqui, eu confesso que nunca tinha ouvido falar de lipedema, né? E achei bem interessante o tema, que eu tenho certeza que muitas mulheres se identificaram e podem procurar, inclusive, a Brenda para ter mais detalhes, né? A Lê, a pessoa já conhece toda a mas a gente traz os nossos parceiros justamente para isso, para linkar. Claro. Porque a gente sempre fala, é importante diagnosticar, o bom diagnóstico e a boa preparação da fórmula personalizada para aquele paciente. Com certeza. O @ Brenda, para te conhecer. É doutoramendonca.brenda. doutoramendonca.brenda. E da farmácia? A Essência Farmácia. E eu vou passar o WhatsApp também, que a gente está com uma formulação bem legal com esse resveratrol, que é o Resvitec, para atuar no caso do lipedema. Então, é 991 25 6247. Tá aí, gente. Vai lá, compra presentinho pra mãe, já dá saúde. Feliz Dia das Mães, Ale. Obrigada pra você também, mãe também? Gi. Ainda não? Eu adorei. Feliz Dia das Mães pra vocês. Ai, obrigada. Adorei ouvir o sotaque goiano. Sotaque goiano, que ela é da minha terra, que eu nasci lá, né, gente? Eu aprendi a falar do jeitinho dela.